Muito bom dia a todas, todos e todas aí que estão nos assistindo. Sejam aí bem-vindos a mais um dia aqui do nosso primeiro congresso de Psicologia, Direitos Humanos e Ética. Quero agradecer a todo mundo que está aí nos ouvindo, que fez a inscrição para esse nosso momento tão ímpar da psicologia, não só em Minas, mas no Brasil. Quero agradecer de antemão aqui as nossas convidadas. E hoje nós estamos aqui nessa mesa com esse tema um tanto quanto importante, necessário, desafiador e, ao mesmo tempo, um pouco dolorido aos nossos corações. Mulheres na pandemia e seus atravessamentos das diversas formas de violência à fome. Eu quero te pedir desculpa porque eu esqueci da audiodescrição. Eu sou Priscila, psicóloga, aqui de Divinópolis, atualmente em Divinópolis. Tenho a pele com traços dos povos originários indígenas, cabelo liso na altura do ombro, estou usando óculos. Atrás de mim tem uma bandeira da comunidade LGBTQIAPN+, não é à toa, hoje nós estamos no nosso dia 28 de junho. Tenho aqui atrás de mim também, junto à bandeira, uma estante de livros. Essa audiodescrição é muito importante para favorecer aí as pessoas com deficiência, para incluí-las da maneira adequada. E aí, sem mais delongas, eu vou explicar novamente como vão ser os acordos no nosso dia de hoje. Lisandra e Liliane, elas têm 15 a 20 minutos de fala. Após essa fala, nós vamos abrir aí para depoimentos, comentários e perguntas. À medida que vocês forem escrevendo aí, pontuando, eu vou fazendo aqui para as nossas convidadas, no momento que ao final a gente chama aí de partilha da nossa mesa. Fiquem à vontade para fazer essas participações, é um momento que aqui é nosso, né? Sem muitas delongas iniciais, falando já das nossas convidadas, Liliane, ela é uma mulher negra, lésbica, é psicóloga, é conselheira e coordenadora da Comissão de Direitos Humanos do CRP e mestranda em Psicologia Social pela UFMG. Lisandra é professora da UFMG, doutora em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Psicologia Social e Institucional e graduada em Psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu vou passar a palavra para a Lisandra, que vai iniciar, mas antes de passar para você, Lisandra, a palavra, eu queria tecer algumas pequenas provocações mediante o nosso tema aqui da mesa. Quando me chamaram para mediar, e aí pensando até no meu campo de trabalho atual, que é mais junto ao SUAS, eu achei interessante levantar alguns dados sobre o SUAS, o nosso Sistema Único de Assistência Social. No SUAS, que tem como principal ferramenta o Cadastro Único, que é um tipo de cadastro dentro do SUAS, que abrange o programa Bolsa Família, que foi rebatizado com um viés político agora de Auxílio Brasil, mas o Bolsa Família, ele tem como, em sua maioria, 92% das responsáveis familiares mulheres, mães ou mulheres, no máximo aí, avós ou tias, mas mulheres. E isso gera aí uma reafirmação, digamos, de uma, citando aqui Boaventura, num artigo escrito na pandemia, Boaventura de Souza Santos, reforça o lugar aí da mulher enquanto vista como cuidadora do mundo, um lugar aí de cuidado que como se fosse só da figura feminina. E pensando nisso, a gente também teve um aumento se em 2020 nós tínhamos 13,5 milhões de pessoas nesse cadastro, hoje a gente teve um aumento de 22,5 no cadastro do Bolsa Família, e o número de famílias hoje está em 17,5 milhões de famílias com renda per capita abaixo de R$ 105. A pandemia, além de ter potencializado várias das violências, como o próprio título da nossa mesa propõe, ela ainda trouxe um empobrecimento e precarização, tanto do mercado de trabalho, quanto aí das políticas públicas e políticas de afirmação de uma mínima dignidade a essas famílias. Fora a responsabilização em maior escala, em maior nível, desse lugar dessas mulheres que são mães, mulheres que são tias, mulheres que são avós.
Então, para conversar um pouco mais sobre isso e dentre outras várias questões que nos atravessaram a níveis aí de violência, eu passo para você, Lisandra. Muito obrigada, seja muito bem-vinda. Obrigada, Priscila. Bom dia a todas, todos e todes. Eu sou Lisandra Moreira, sou uma mulher branca, tenho cabelo castanho e alguns grisalhos. O cabelo é liso na altura dos ombros e estou usando óculos. Atrás de mim tem um armário com alguns livros e uma planta, que é uma jiboia, que está enorme, com as folhas aí seguindo. Queria começar agradecendo o convite da Liliane, a gente trabalha juntas. Liliane é minha orientanda de mestrado e sou muito feliz de trabalhar com as mulheres que eu trabalho. Queria agradecer, então, e dizer da felicidade de estar participando do congresso. Como a Priscila me apresentou, eu sou uma pessoa formada no Sul, né? Eu fiz a graduação e o mestrado na URGS e o doutorado na Federal de Santa Catarina, e estou aqui em Minas, na UFMG, desde 2016. Antes disso, fui professora na UFAL, em Alagoas, também. Acho que a gente vai carregando, né, um pouco as marcas de cada um dos lugares que a gente passa. Bom, hoje eu estou aqui então para falar um pouco sobre mulheres na pandemia e seus atravessamentos das diversas formas de violências à fome. Estou ainda pensando nas tuas provocações, Priscila, assim, vou seguir um pouco e vou ver onde que eu consigo ir colocando elas também dentro do que eu tinha pensado, assim. Fiquei pensando essa semana, né, assim, bom, como pensar a questão das mulheres no nosso país hoje, assim. Essas últimas semanas nos convocaram a posicionamentos, assim, de muitos pontos, né. Sim, precisamos falar de temas delicados e que não são palatáveis em quaisquer espaços, né. Eu fico pensando o quanto palatável falar de mulher quando a gente associa mulher à família, mulher ao cuidado, né? E aí eu acho que aí a gente conversa um pouco sobre as políticas de assistência social também, enquanto elas tomam muito como questão central a família, né? Mas eu acho que a gente tem que falar de coisas também que não são tão fáceis de falar, né? E talvez a questão seja como não pensar a questão das mulheres no nosso país hoje, né? Assim, a gente obrigatoriamente tem que pensar a violência de gênero, mas não apenas, né? Assim, o gênero mesmo como violência, assim. O gênero é uma violência e as normas de masculinidade e feminilidade, tal como a gente conhece, produz muita violência. Bom, nessa fala eu pensei em algumas reflexões, acho que algumas discussões que eu fui pensando começaram ainda quando a gente fez um ensaio teórico, bem no início da pandemia, teve uma chamada da revista Psicologia e Sociedade, né, que é a revista da Abrapso, da Psicologia Social, para falar sobre a primeira fase da pandemia, e a gente pensou, eu e algumas colegas, né, Cláudia Natividade, Júlia Somberg e a Renata Ghislene, sobre a situação das mulheres na pandemia a partir de dois analisadores que a gente queria entender um pouco e que circulavam, né, naquele momento inicial, que é a discussão da casa e a discussão da guerra, a pandemia como guerra, né? E tenho pensado também essas reflexões a partir de uma certa noção de necropolítica e como que ela se atravessa de uma forma devastadora também na vida das mulheres, né? Bom, o que a gente está discutindo, o que a gente costuma pensar sobre necropolítica, e é importante pensar que a pandemia, né, do coronavírus, ela intensificou crises que já faziam parte da realidade mundial e nacional, né, no cenário brasileiro. A crise sanitária vai se somar já em 2020, né, uma crise de governança e resultando em mais precariedade e violência. Assim como a gente precisa falar um pouco também dos contornos que a precariedade e a violência ganham no cenário brasileiro, chamando atenção especialmente para o racismo, para o classismo e para a misoginia que nos configura como uma sociedade que se diz, né, em prol da vida, desde que ela não seja a vida de pessoas negras, pobres e de mulheres.
Cabe, então, pensar na necropolítica como um tempo contínuo, né, herdado do colonialismo e da escravidão, que sustenta a permanência do racismo nas estruturas do Estado, fazendo com que alguns corpos sigam submetidos a uma regulação da vida e da morte que transita entre fazer morrer e deixar morrer. Assim, esse aprofundamento conceitual, né, assim, quando a gente fala da biopolítica e da necropolítica, permitiria compreender alguns mecanismos, então, dessas relações de poder, né, em contextos sociais advindos dos processos de colonização e onde elementos de colonialidade ainda são fortes, como nos diz Fátima Lima, né. E aí, nesse contexto, e no contexto brasileiro, a vida, ou a bios, né, do que seria a biopolítica, não foi o lugar historicamente onde as redes de poder encontraram territórios privilegiados, né? Mas a morte e a possibilidade de matar constitui muito das nossas organizações e das relações sociais. Nesse sentido, então, essa ideia da necropolítica, né, não se constitui uma violência recente, assim, ela é constitutiva do contexto brasileiro. E muito antes da chegada, né, do conceito de necropolítica aqui, a gente já tinha tanto a análise dessas manifestações, né, e a resistência do próprio movimento negro nas produções, por exemplo, do Abdias Nascimento, né, quando ele, em 1978, publicou o livro Genocídio do Negro Brasileiro, Processo de um Racismo Mascarado, que ele tenta desmascarar, então, esse manto, né, da democracia racial, esse mito que encobre a face racista, né, do Brasil. Então, a necropolítica pode ser apontada como essa relação constitutiva e estruturante, né, no contexto brasileiro, e vai se aproximar da vida de pessoas concretas a partir, então, do cruzamento de muitas variáveis, e gênero, classe, raça, território, e aqui a gente vai chamar a atenção mais para a questão de gênero e para como que a necropolítica se produz na vida de mulheres, né? E aí eu acho que é importante a gente pensar também na própria noção de mulher, né? A vulnerabilização e a precarização que produzem violências às mulheres se estabelecem de maneira muito diferenciada, sendo bastante difícil falar de mulheres em termos genéricos. Mas quando falamos de violência contra a mulher, a rede de proteção proposta, a própria Lei Maria da Penha, né, e os debates propostos por diversas pesquisadoras vão mostrar que a desigualdade racial está presente também nos instrumentos de proteção às mulheres, né, uma vez que se mostra um pouco mais eficaz às mulheres brancas, entretanto, mantém mulheres negras em situação de risco, já nos chamava atenção a Ana Flauzino. Quando as instituições jurídicas se encontram com populações marginalizadas, raramente é com o intuito da proteção, né? Muitas vezes como uma incursão violenta nesses territórios, enfim. Então, quando a gente fala de mulheres, tem algumas coisas que nos atravessam a todas, né? Mas não atravessam a todas da mesma forma. Isso é importante que a gente pense, né? Assim, mesmo mulheres em algumas posições ditas privilegiadas, né, a gente pode pensar na situação que aconteceu na última semana também, de uma jovem, né, numa posição de visibilidade e que não foi menos violentada por conta disso, né? Uma violência que se produz também de outras formas, mesmo para uma pessoa que tem uma atriz, né, conhecida. O Estado se alimenta, então, da vida das mulheres, né, e busca se desresponsabilizar pela proteção, tanto em relação ao contexto da violência, e aí nas relações de intimidade, como em relação ao risco sanitário, econômico, né. E eu lembro, por exemplo, lá no início da pandemia, ainda em março de 2020, o uso, né, dessa ideia fictícia de proteção à mulher como uma estratégia para dizer que as pessoas não precisavam cumprir as medidas de proteção da pandemia, dita na voz do presidente, né? Ele disse o seguinte: tem mulher apanhando em casa, porque isso? Bom, em casa que falta pão, todos brigam e ninguém tem razão. Como é que acaba com isso? Tem que trabalhar. É crime trabalhar? Então, no momento onde a gente precisava, né, se recolher e pensar em medidas de proteção por conta da pandemia, o uso da violência contra a mulher, né, ou de uma dita proteção a essas mulheres, colocava em risco as próprias mulheres e a todos, né. Bom, dentre os fatores também de uma publicação, né, a partir dessa parte inicial da pandemia, que falava sobre a vulnerabilidade das mulheres à violência,
Campos e Paiva salientam, então, a fome, o desemprego, a falta de renda e a precarização de serviços que poderiam amenizar as responsabilidades que recaem cotidianamente sobre as mulheres e também as próprias exigências do cuidado, né? Assim como o aumento prejudicial do uso de substâncias naquela fase inicial também da pandemia, a dificuldade de acesso a direitos reprodutivos, a privação de acesso à comunicação remota, a diminuição de procura nos serviços de acolhimento, apesar do aumento das denúncias que a gente tinha logo no início da pandemia, né? Uma importante questão também da vida das mulheres tem sido o modo como o trabalho doméstico se tornou central. Então, naquele momento, quando a gente fazia essa reflexão inicial, né, desses dois analisadores, quando a gente pensava na questão da casa, dois focos principais nos chamavam a atenção. Um é em relação à própria questão da violência doméstica contra a mulher, né? Então, o quanto a centralidade de ficar em casa produzia uma possibilidade de intensificação dessas dinâmicas, e também a questão do trabalho doméstico como uma questão central, né? O impacto, então, tanto do trabalho doméstico remunerado e não remunerado, que aumenta a precarização da vida das mulheres, especialmente de mulheres negras. Esse trabalho não é apenas herança da escravidão, mas reatualiza formas análogas ao trabalho escravo, como no caso que ganhou repercussão em dezembro de 2020, né, da Madalena Giorgiano, em Patos de Minas, ou da Rayara Ribeiro, em Salvador, que para fugir, né, das agressões que estava sofrendo dentro de uma casa, ela pulou da janela do banheiro do apartamento. Bom, então, essas noções também, né, do que é o trabalho doméstico e o que ele carrega aí dessas marcas. O atravessamento, então, de territórios também se tornam relevantes e as relações centro-periferia vão se apresentando como importantes para compreender a vulnerabilidade direcionada às mulheres, compondo processos de exclusão e realçando lógicas de privilégio e poder de classes sociais. Ao mesmo tempo que a gente percebia, né, que algumas medidas de proteção se intensificavam em bairros nobres, as ruas dos bairros nobres, né, se esvaziavam enquanto os tiros se multiplicavam nos morros, já nos dizia Silva, Gomes e Brito, sobre a violência direcionada para os territórios negros, né. Os autores analisavam o cenário da pandemia não como uma exceção na produção da violência racial, mas como um momento de aceleração e aprofundamento do genocídio. É importante apontar também que nessa fase, né, da pandemia, mais inicial, 2020, início de 2021, havia resistência também mobilizada pelos movimentos sociais que buscavam, a partir da ADPF das favelas, né, o fim das ações policiais violentas e violadoras de direito, bem como o estabelecimento de mecanismos de controle a médio e longo prazo da atividade policial nas favelas, especialmente no Rio de Janeiro. E aí, a gente teve uma decisão, né, relativamente favorável de suspender as operações policiais, mas os autores também apontam, né, assim, que após a suspensão das ações policiais não houve uma paralisação total, né, dessas ações. E o que é bastante interessante também, não houve aumento da criminalidade, né, mas uma importante redução de mortes conforme a redução das ações policiais, mas não interrompe completamente os processos genocidas, né? Em 2021 e 2022, apesar da manutenção da decisão do STF, né, para não ocorrerem operações policiais ou elas ocorrerem de uma forma específica, a gente tem que lembrar, né, agora em junho, completando um ano, a morte da Kathleen Romeu, no Rio de Janeiro, numa operação policial. Ela tinha 24 anos, estava grávida, das chacinas do Jacarezinho, em 2021, da chacina da Vila Cruzeiro, em 2022, da morte de Genivaldo de Jesus, em Sergipe, também há pouco tempo atrás. A luta por memória e por justiça, né, dos jovens negros assassinados, por mais que a gente possa pensar que, né, é como se gênero fosse, nesse ponto, né, fosse uma estratégia de proteção para as mulheres, mas esses assassinatos também, eles mantêm mulheres negras de pé diante do racismo que desfaz as suas famílias, futuros e sonhos. Então, também são vítimas, né, dessa forma de violência. Também colocando a questão da violência racial sofrida pelas mulheres negras, Paula Gonzaga e Vivane Cunha propõem, então, ampliar a compreensão das próprias mortes decorrentes da pandemia, né, que não acontecem somente nos hospitais,
pois a histórica exposição à morte pela falta de moradia, trabalho, alimentação, saneamento básico e de acesso à saúde, agravadas pela crise sanitária em curso, subtraem ainda mais a possibilidade de vida de parte significativa dos povos indígenas e negros. Dessa forma, assim como já ocorria antes da pandemia, as vulnerabilidades também estarão mais altas, um aspecto que deve ser considerado, tendo em vista que os enquadramentos sociais de raça, classe, território são dimensões importantes para que determinadas mulheres fiquem mais expostas à violência, não apenas doméstica, além de encontrarem obstáculos ao acesso de políticas públicas de proteção, saúde e assistência. E aí, eu acho que uma das questões que nos chama atenção nessas últimas semanas, o que a gente vê é sempre aquela mesma argumentação que já nos alertava Beauvoir, né, Simone de Beauvoir, que qualquer sinal de crise serve de justificativa para a restrição de direitos das mulheres. Se a crise causada pela pandemia já não está mais tão no noticiário, né, como a gente via 2020, 2021, agora serve como argumentação a crise econômica, a guerra na Ucrânia, a crise política, como se não fossem também as mulheres impactadas fortemente por todas essas problemáticas, ainda se tornam mais e mais vulnerabilizadas com a restrição de direitos básicos sobre seus corpos e sua autonomia. Durante os momentos iniciais ainda da pandemia, né, 2020 principalmente, se a gente, né, alguns estudos fizeram um levantamento dos serviços de saúde, os serviços de saúde que eram apontados como essenciais, de acordo com a OMS, mas uma restrição grande desses serviços quando eles não contemplavam homens cisgêneros, né? Esses serviços tinham uma tendência a ser negligenciados. Então, segundo Vitória Silva e Letícia Ferreira, além dos obstáculos e preconceitos para a interrupção da gravidez durante a pandemia, houve o fechamento de grande parte dos hospitais responsáveis por casos de abortamento legal. Ainda em 2020, né, de 72 estabelecimentos que realizavam o procedimento em 2019, quando chegou 2020, só 42 mantinham esse serviço. Aqui a gente pode lembrar, então, da menina de 11 anos do Espírito Santo, né, no ano passado, que sofreu inúmeras violências e precisou atravessar praticamente o Brasil inteiro para realizar a interrupção da gravidez, um direito assegurado, mas dificultado pela cruzada, né, religiosa contemporânea, incluindo a dificuldade de acesso a métodos contraceptivos. Da mesma forma, o caso, né, mais recente de Santa Catarina, e para minha tristeza, né, onde o procedimento foi negado inicialmente por um hospital universitário, como eu falei, exatamente a universidade que eu fiz doutorado, né, lá em Santa Catarina, assim. Bom, agora realizado o procedimento. As mulheres que são vítimas, e aí aqui é uma citação, né, para a gente lembrar sobre o quanto essa pauta sempre esteve na ordem do dia, mesmo que a gente finja não ver o que está sendo feito, né? Essa é uma frase da ministra. As mulheres que são vítimas do Zika vírus vão abortar. E agora vem o coronavírus. Será que vão querer liberar todos que tiverem coronavírus poderão abortar no Brasil? Vão liberar geral? Essa foi uma fala numa reunião ministerial em 2020. Nesse contexto, presenciamos um agravamento na situação dos direitos sexuais e reprodutivos de meninas e mulheres que já se encontrava sob constante ataque pelo governo e por parte da sociedade civil antes da pandemia, sendo extremamente negligenciados. Aqui, a guerra contra e no corpo das mulheres, né, fica evidente, uma vez que há um impedimento concreto de acesso a direitos já previstos, colocando em risco a vida das mulheres. De outra forma, também podemos lembrar o caso da Andriele Amanda dos Santos, em Florianópolis, que teve a sua filha afastada após o nascimento e impedida de amamentar o bebê. Mas não precisamos sair também de Minas Gerais, né, para pensar sobre esses casos, sendo que a retirada de bebês aqui em BH contou já durante um tempo com normativas específicas, né, para isso. Diante da pandemia que tem agravado, então, o quadro da população em situação de rua, assim como o aumento do uso de substâncias, dois focos dessa política de criminalização das maternidades, é necessário pensar sobre direitos reprodutivos como uma esfera de violência também contra as mulheres. Bom, quando eu comecei a pensar essa fala, né, e retomando alguns pontos que chamavam a atenção no momento que a gente falava mais explicitamente da questão da pandemia,
especialmente, então, essa centralidade da casa, seja no que diz respeito à violência contra a mulher ou ao trabalho doméstico, mas fiquei pensando também o quanto precisava centralizar minha fala nesse momento na questão da guerra aos corpos das mulheres, colocando em questão também, de maneira central, na luta feminista, a garantia integral dos direitos sexuais e reprodutivos. Precisamos garantir a autonomia dos corpos às mulheres de maneira ampla, garantir a possibilidade de escolher gestar ou não. Então, pensando nas mulheres em tempos de necropolítica, precisamos lembrar dessas mulheres para registro, para memória. Somos muitas, né, muito diversas, sofremos diferentes impactos em inúmeras esferas da vida e nos inúmeros atravessamentos de poder e desigualdade. Como diz Butler, né, e aqui é uma citação dela, não há vida sem as condições de vida que a sustentam. De modo variável, a vida e essas condições são predominantemente sociais, estabelecendo não uma ontologia distinta da pessoa, mas a interdependência das pessoas, envolvendo relações sociais reproduzíveis e mantenedoras, assim como relações com o meio ambiente e com formas não humanas de vida, consideradas amplamente. Mas ainda cabe pensar também na nossa capacidade de agir enquanto psicologia, nos diferentes campos de atuação, em diferentes territórios, em distintas políticas públicas. Se estamos falando de vida de mulheres, estamos falando, no Brasil, de vidas precárias, e algumas muito, muito precárias, conforme esses atravessamentos todos. Afirmar que a vida é precária é afirmar que a possibilidade da sua manutenção depende fundamentalmente das condições sociais e políticas, e não somente de um impulso interno de viver. Né? Então, a psicologia, eu acho que ela tem que se afirmar, né, comprometida com a vida, e comprometida com a vida, especialmente das mulheres, e com a minimização das vulnerabilidades direcionadas a esses corpos. Né? Então, essa falácia de dizer quem é em prol da vida, eu acho que a gente tem que reafirmar. A psicologia é em prol da vida e em prol da vida das mulheres. É isso. Lisandra, muito obrigada pelas suas provocações, ressaltando aí o combinado inicial, não vou tecer ou nem abrir agora, já vou passar para a Liliane, para ela seguir aqui pautando o nosso tema. Obrigada, Lili, seja bem-vinda novamente. Bom dia a todas, a todos e todos. Né? Eu sou uma mulher negra, retinta, estou usando tranças longas, estou de óculos, uma blusa vermelha e uma echarpe cinza. Atrás de mim tem uma parede branca com uma foto de uma criança indígena. Bom, como Priscila já me apresentou, sou Liliane Martins. Antes de tudo, gostaria de agradecer o espaço, né, para esse tema tão importante, mas depois dessa fala de Lisandra, eu já não sei mais o que falo. Fico muito feliz em compartilhar com você esse espaço, né? Aprendo muito com você também. Bom, enquanto uma mulher negra e lésbica, né, vinda dos movimentos sociais e fazendo esse caminho dentro da psicologia, é muito importante pensar, né, em como se dão as violações de direitos das mulheres, né, principalmente quando estamos passando por esse momento de conjuntura difícil, né, e passando aí por tantos retrocessos. Né? Não há como falar de mulheres na pandemia, né, da fome, sem falar de raça, né, sem fazer esse recorte racial e de gênero. Pensando que essas intersecções são divisores sociais, né, que tornam mais difícil o acesso à educação, à saúde, né, a um trabalho digno, né, à segurança pública, à liberdade de ir e vir, né, e como nos dizem as estatísticas, né, ao direito humano maior, que é a vida. Né. Os corpos das mulheres, e em específico das mulheres negras, né, são desvalorizados, e isso diz os fatores históricos da desumanização dos corpos das mulheres negras, né, quando a gente vive num país ainda com uma herança escravocrata, né, com uma grande violência aí contra as mulheres negras e indígenas. No Brasil, a gente vê esse lugar se perpetuar através dos tempos aí, como empregada doméstica ou a mulata, tipo exportação, né, como nos aponta Lélia Gonzalez. Ela diz, de um modo geral, a mulher negra é vista pelo restante da sociedade a partir de dois tipos, né, de qualificação profissional, que é a doméstica e a mulata.
Ainda nos dias de hoje, ser uma mulher negra no Brasil, né, indiferente de você ter uma graduação ou ter um mestrado, você vai ser confundida com uma empregada doméstica. Né? E isso diz de como a mulher negra é vista. Né? E aqui eu deixo nítido que não há nenhum problema, né, com a profissão da doméstica. O que está errado é isso ser reservado especificamente a uma população, né, a mulheres específicas. Né? O que me faz pensar e refletir sobre como vem sendo trabalhado o feminismo, né, no Brasil, e pensando nessas questões de interseccionalidade, né, quando ainda são as mulheres negras que garantem com que as mulheres brancas tenham essa autonomia, né, de sair para estudar e trabalhar. E isso não foi diferente na pandemia. Né, tanto que a primeira mulher a morrer de Covid no Brasil foi uma mulher negra, uma empregada doméstica. Bom, tomando como base, né, os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, do IBGE, que revelou que as mulheres trabalhadoras negras foram as mais prejudicadas pela pandemia no mercado de trabalho brasileiro. Segundo o Boletim Especial de 8 de março, né, Mulheres no Mercado de Trabalho Brasileiro, as trabalhadoras negras representavam 83% das mulheres que deixaram o contingente feminino total, né, no terceiro trimestre de 2021, isso em comparação a 2019. Né? Então, antes do coronavírus, isso já vinha acontecendo. Né? A redução entre as negras foi de 925 mil mulheres neste período. Né? Então, a força de trabalho feminina ela caiu 47,5 milhões em 2019, né? Caiu de 47,5 milhões para 46,4 milhões em 2021. Né? Então, a gente precisa pensar no que foi isso, nessa redução do trabalho das mulheres negras. Né? O número de desempregadas negras deu um salto, né? Passou de 4 milhões em 2019 para 7 milhões em 2021. Né? O resultado, segundo a economista Patrícia Pellatieri, né, diretora técnica adjunta da pesquisa, indica que a população negra feminina e trabalhadora foi quem mais pagou pela crise sanitária no país, né, agravado pelo atraso, né, na vacina e pelas medidas dúbias de controle, né, do coronavírus. E aqui a Patrícia diz, né, a pesquisa revela que a desigualdade brasileira tem gênero e cor, né, são as mulheres, e entre elas, especialmente as mulheres negras, que sofrem os maiores efeitos da crise sanitária do coronavírus. Análises específicas sobre as mulheres ocupadas revela que em 2021 havia 1,5 milhão de mulheres a menos trabalhando no país, né, das quais 1.200.000, né, eram negras e 466 mil não negras. Né? Então, trabalhadoras que perderam a ocupação na pandemia e não conseguiram nova colocação. Por outro lado, né, o contingente feminino de desocupadas, o que buscou colocação no mercado de trabalho em 2021, aumentou em relação a 2019. Né? 564 mil mulheres a mais procuraram uma vaga, né, das quais 285 mil eram mulheres negras e 277 mil mulheres não negras. Né? Nos trimestres analisados, a taxa de desocupação feminina aumentou muito. Né? Então, as trabalhadoras negras não pagaram a conta pela crise sanitária apenas perdendo suas vagas no mercado de trabalho. Né? O mesmo levantamento aponta que elas perderam renda, né, ocupando o nível mais baixo da pirâmide salarial no país. O estudo revela que em 2021 as mulheres negras receberam, em média, apenas 55% da hora trabalhada de um homem branco. A desigualdade salarial é uniforme em todas as regiões do país, mas o maior índice está em São Paulo, né? Enquanto as mulheres negras ganham, em média, 11,25 por hora trabalhada, os homens brancos recebem 22,99. Então, assim, mais do que o dobro, né? Isso no mesmo período. A desigualdade ela é pré-pandêmica, né? Mas o coronavírus agravou a situação ao atingir com mais força as atividades onde a presença feminina é marcante, né? Como o mercado de trabalho doméstico. São as ocupações mais fragilizadas que devem demorar ainda mais tempo para recuperar em níveis aceitáveis. Né? Isso segundo a Patrícia. Durante os 2 anos da pandemia de Covid-19, o governo brasileiro, além de se omitir no combate à doença, né, o que potencializou e intensificou os impactos negativos da crise sanitária, tem se empenhado sistematicamente no desmonte, né, nas instituições democráticas, no corte de direitos sociais e trabalhistas
e na adoção de políticas que resultaram na ampliação da pobreza e no aprofundamento das desigualdades sociais, né, características da sociedade brasileira. Né. Segundo o relatório de 8 de março, Mulheres no Mercado de Trabalho Brasileiro, as únicas ocupações femininas que cresceram, né, entre o terceiro trimestre de 2019 e de 2021 foram das trabalhadoras por conta própria, ou seja, né, o chamado empreendedorismo, né, 9,4 para as mulheres não negras e 2,9 para as mulheres negras. Né. E aí a gente precisa pensar que também não foi só nas questões trabalhistas, né, que as mulheres foram atingidas. A pandemia de coronavírus no Brasil vem afetando fortemente, né, a produção científica de quem depende, né, de estrutura e recursos públicos para pesquisar, né? Mas no caso das mulheres o impacto ele foi brutal, né? Se já era desigual antes, só piorou com esse combo de home office, né? Aula à distância, escolas fechadas, isolamento social, né? Muitas mulheres precisaram dar conta não só do trabalho, mas também dos filhos, das refeições, da limpeza da casa, né, da educação das crianças, das angústias provocadas por falta de apoio, né, de respiro e de espaço, como também não raro, né, cuidar dos idosos ou dos doentes. Né, isso sempre sobra aí para a mulher enquanto cuidadora. Né. Mais da metade das mães deixaram de produzir artigos. Né. Um levantamento do projeto brasileiro chamado País na Ciência tenta calcular o dano da pandemia e da desigualdade de condições para docentes, né, pesquisadores e alunos de doutorado, mestrado e pós-doutorado. Né. Até o momento, 2.000 acadêmicos já responderam a um questionário que foi feito, né, e 70% foram mulheres. Os resultados são preliminares, mas já revelam um cenário alarmante. Né. Perguntados sobre ter um artigo científico quase pronto, né, ou em viés de publicação, os entrevistados analisaram o impacto do isolamento social na conclusão do trabalho. Né. 40% das mulheres sem filhos não concluíram seus artigos, contra 20% dos homens. 52% das mulheres com filhos não concluíram seus artigos, contra 38% dos homens. Então, no começo do ano, 40% dos artigos submetidos tinham mulheres na autoria. Agora, esse percentual caiu para 28%. Então, a quantidade de mulheres brasileiras que sofreram com a insegurança alimentar disparou na pandemia do Covid-19, né? Enquanto entre os homens, o mesmo dado apresentou um leve recuo. O dado é de uma pesquisa lançada pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, né, que indica que quando o assunto é fome, né, a discrepância entre os gêneros no país é 6 vezes maior do que a média global. Né. O estudo se baseia em informações da instituição Gallup World Poll, né, que desde 2006 compila dados referentes ao desenvolvimento humano no Brasil, né, e em cerca de outros 160 países. A insegurança alimentar, ela engloba situações extremas, né, como a fome, e casos em que a pessoa não tem acesso regular a alimentos em quantidade suficiente para si e para sua família. Né. Nas pesquisas, os respondentes foram questionados se nos últimos 12 meses, né, tiveram de deixar de comprar comida por falta de dinheiro. Né. De 2019 a 2021, a insegurança alimentar entre as mulheres brasileiras subiu 14%, né, subiu 14 pontos. Né. No mesmo período, esse dado teve queda de 1 ponto percentual entre os homens. Né. Então, para a gente pensar como é que isso se dá também, né, em relação às mulheres. Entre 2014 e 2019, o crescimento da insegurança alimentar acontecia no mesmo ritmo entre os homens e as mulheres no país. Quando chega na pandemia, ele aumenta para as mulheres e para os homens não. Né. O estudo assinado pelo pesquisador Marcelo Neri chama o quadro de feminização da fome, né, e sugere que o fenômeno decorre do impacto maior que a pandemia teve nas mulheres no mercado de trabalho. A pesquisa afirma ainda que o problema ele magnifica as consequências negativas da fome, por acabar afetando mais as crianças, né, porque em toda separação quem fica com as crianças são as mulheres. Né. E isso pode sofrer danos físicos e mentais permanentes, né, causados por subnutrição gerada pela escassez de comida. Então, de uma forma geral, a quantidade de brasileiros e brasileiras que afirmaram não ter dinheiro bastante para comprar alimento para suas famílias aumentou de 30% em 2019 para 36% em 2021.
Uma alta que ficou acima da média mundial pela primeira vez, né, na história, em 2006. Né? E a gente precisa pensar também o que isso vem acontecendo politicamente. Né? Segundo a pesquisa, esse cenário sugere, né, ineficácia das ações governamentais para combater a fome. Né? O aumento da desigualdade social durante a crise se refletiu nos dados da fome. Bom, nós mulheres somos as mais afetadas, né, pelo coronavírus, porque já enfrentamos questões históricas e sociais muito antes dessa nova crise. Né? Nós temos que conviver aí com o risco da violência, né? Somos as principais vítimas do processo de imigração forçado, né, por crises climáticas e conflitos armados. Somos maioria nos postos de trabalhos informais, né, e convivemos com a sobrecarga, né, do trabalho, com essa jornada tripla, que às vezes eu acho que na verdade é quádrupla, que a gente tem enquanto mulher. Então, nós temos aqui alguns pontos que comprovam, né, a vulnerabilidade de mulheres durante a pandemia. Né? O primeiro é a pesada e a desigual responsabilidade do trabalho do cuidado. Né? Sendo assim, diante do fechamento de escolas e serviços, a pobreza aumenta enormemente, porque o horário de trabalho para nós é excessivamente maior. Né? As poucas e privilegiadas que não foram demitidas e puderam trabalhar em casa tiveram que alinhar isso com uma rotina de cuidados com a casa e com a família. Né? Portanto, o coronavírus evidencia essa sobrecarga imposta historicamente e socialmente a nós mulheres. Né? O segundo, né, são mulheres que estão na linha de frente do coronavírus. Né? Vamos começar com as trabalhadoras que estão aí imediatamente na linha de resposta, né? As professoras, as enfermeiras, aquelas que cuidam dos doentes em casa. Né? São funções desempenhadas majoritariamente por mulheres, por isso o impacto do coronavírus sobre as mulheres também foi gigantesco. Né? A maioria de nós não possui seguridade social, né, ou plano de saúde para lidar com uma pandemia dessa escala. No entanto, estivemos aí na linha de frente também nessa resposta ao coronavírus. O terceiro, né, em tempo de isolamento, a violência doméstica aumenta, né, aumentou aí significativamente. O coronavírus está levando ao isolamento social, né, e levou muito ao isolamento social, à insegurança e ao emprego, né, a falta de emprego e a falta de salário. E as evidências mostram que, quando o estresse social aumenta, né, o mesmo ocorre com o caso de violência contra as mulheres. Como já foi demonstrado tantas vezes, né, o lar, né, não é um lugar seguro para a grande maioria das mulheres no país. E, além disso, o isolamento social pode dificultar a saída, né, de relacionamentos abusivos, reduzindo drasticamente a possibilidade da denúncia. Né. Muitas ficaram sem as redes de apoio nas comunidades, né, e ficaram limitadas, né, desses serviços, tanto que a gente tem que lembrar aí também, tanto que foi interessante a mudança da resolução do CFP em relação ao atendimento online, né, para atendimento às mulheres em situação de violência durante esse processo de emergência que a gente viveu, mais precisamente 2020 e 2021, né, durante a crise maior. Né. O quarto são as mulheres no setor informal sofreram com a falta de trabalho. Né. Segundo dados da ONU, 54% das mulheres na América Latina tiram a sua renda do trabalho informal. Né. Por isso, estamos mais sujeitas a ficarmos sem fonte de renda nesse período de coronavírus. O quinto, né, milhões de mulheres não serão capazes de cumprir as medidas básicas para impedir o coronavírus. Né. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, na América Latina existem mais de 14 milhões de mulheres que passaram em casas de família, que trabalham em casas de famílias como domésticas. Né. Como outras organizações de direitos humanos, eles apontam que o trabalho doméstico remunerado é uma das ocupações de menor qualidade. Né. São longas horas de trabalho, baixos salários, baixa cobertura de seguridade social e um alto nível de não conformidade com as normas trabalhistas, né, para além do transporte público, né, que é como a maioria das trabalhadoras domésticas vão e voltam, e aí também essa questão de não conseguir assegurar, né, a não infecção pelo coronavírus durante o processo maior da pandemia. O sexto, né, mulheres e meninas em perigo nos campos refugiados. Né? Desastres climáticos causam deslocamento de cerca de 20 milhões de pessoas todos os anos. Né? E esse é um fenômeno que atinge mais duramente mulheres e meninas. Por isso, quando elas são forçadas a sair de casa por conta de desastres climáticos, né, e encontrar abrigos em campos de refugiados, elas enfrentam condições inseguras de vida, né, tornando-se mais vulneráveis a violências e aos abusos. Contudo, nos cabe pensar em soluções possíveis. Né? Atores da sociedade civil, o governo, o setor privado,
devem aí se posicionar, né, em relação ao trabalho e assistência às mulheres como elemento central na agenda de igualdade de gênero, né, bem como criar políticas, né, alocar orçamentos e esforços para o progresso das mulheres. E aí, pensando em orçamento, a gente precisa pensar o tanto que foi retirado, né, de orçamento da política das mulheres também nesse desgoverno, né. Cabe à psicologia trazer a questão à tona, né, que é o que também estamos fazendo aqui. A minha fala, eu acho que é um pouco resumida, penso que minha fala com a Dilisandra, ela se completa muito, no mais, o que eu tenho mesmo é agradecer aqui às companheiras da mesa por essa construção e ao CRP Minas pelo espaço, né, de trazer esse tema como uma pauta importante e cara, que é para nós, né, enquanto psicologia, enquanto psicólogas aqui, mulheres. Muito obrigada. Muito obrigada, Liliane, pelas provocações. Eu já estou aqui com uma pergunta em mente que eu quero direcionar as duas, enquanto a Gislene vai separando ali os comentários para passar aqui para mim, para que eu replicar a vocês. Eu já quero pegar exatamente um gancho aí nesse finalzinho da sua fala, Lili, e fazer uma pergunta a vocês duas. Para além disso, né, de visibilizar essa discussão, de promover espaços, né, para deixar mais nítido todas essas questões, o que mais vocês veem aí como estratégias que nós podemos agir, estabelecer ações para um enfrentamento, né? Eu até vou procurar aqui, enquanto vocês me respondem, em respeito à pesquisadora, que eu li um artigo falando sobre isso, e ela trazia exatamente isso, assim, um retrocesso, uma perda de espaço, uma dificuldade em garantir alguns direitos que nós já havíamos adquirido. Então, assim, o que é que vocês pensam enquanto estratégias? Fiquem à vontade para começar. Posso falar, Lili? Enfim, eu estava pensando aqui quando estava perguntando da questão das estratégias e me lembrei que uma das coisas que a gente tinha até analisado nesse material que a gente fez lá no início da pandemia, em 2020, era sobre uma certa tentativa ou recomendação, né, de transversalizar a questão de gênero nas políticas públicas, né? E uma das coisas que a gente analisava, dentre as medidas lá de 2020, era a questão do auxílio emergencial ter sido feita a possibilidade de receber 2 cotas do auxílio, mulheres que assumiam, né, individualmente a família monoparental, assim. E eu acho que esse é um debate, assim, como transversalizar gênero, né, como pensar a vulnerabilidade direcionada para as mulheres, de maneira geral, para as mulheres, e aí com uns outros atravessamentos, mulheres negras, enfim. Como fazer isso de uma forma que reconheça a precarização direcionada para esses corpos, mas que não torne essa precarização uma prisão, né? Porque até que ponto, quando a gente direciona certas coisas, a gente também não fomenta uma colagem automática, por exemplo, de que essas mulheres precisam se responsabilizar pela família, né? E pelo cuidado, seja de crianças, de pessoas que tenham determinadas necessidades especiais, enfim. Então, eu acho que esse é um dilema, assim, como que a gente transforma esse cenário e tensiona essas cargas, né, colocadas nos ombros das mulheres, mas também como fazer minimamente um suporte de reparação enquanto as mulheres se sentem e são colocadas nessas posições de cuidado, assim. Então, eu acho que é sempre um dilema pensar essas questões, assim, e me fez lembrar muito quando tu estava falando também dos dados, né, sobre
as questões da assistência social sempre me faz pensar muito sobre isso, assim, né? Quando a gente pensa a feminização da pobreza, a feminização da fome, né? Por que esse cenário tem o rosto de mulheres, né? Assim, e como mudar isso, que seja produzindo uma proteção, né? Porque a gente reconhece que isso vulnerabiliza e viola o direito das mulheres, mas como fazer disso também uma política que seja minimamente tensionadora da manutenção das mulheres nesses lugares, assim, né? Então, que elas também possam ser protegidas, mesmo que elas não cuidem, mesmo que elas não queiram exercer esse cuidado, porque muitas vezes o que a gente vê, isso já aparece desde discussões iniciais lá das questões do movimento feminista na ONU, do quanto muitas vezes as políticas são direcionadas para as mulheres, mas as mulheres como instrumento do Estado, como ferramenta do Estado para a proteção de famílias e crianças, e não simplesmente porque são sujeitas de direito e deveriam ser cidadãs, né, plenamente e completas, sem que estejam na função de cuidado de outros, né? Mas o que a gente vê é muitas vezes isso, assim, né? Então, não sei, para mim é um dilema, assim, não sei se eu respondi completamente, mas foi uma das coisas que me fez pensar, assim, quando estava apresentando os dados e quando a gente pensa, bom, como que a gente reivindica certas coisas nesse cenário, né? Bom, a sua pergunta, Priscila, ela me leva para um outro lugar, sabe? Ela me faz pensar no início de tudo, né? Quando a gente para pensar as relações de gênero desde a infância, né? Em toda essa questão da criação mesmo, né? Quando a gente pensa aí em debater gênero nas escolas, a gente vê aí a dificuldade que a gente tem dessa inserção de falar dessa construção do que é ser homem, dessa construção do que é ser mulher, né? Então isso vai se perpetuando aí de uma forma em que isso torna cada vez mais difícil combater o machismo, né? Assim, parece que as pessoas querem combater o machismo quando já estão adultas, né? Quando, na verdade, a gente poderia começar a fazer esse trabalho de um outro lugar para pensar numa transformação de sociedade que realmente coloca a mulher com o pé de igualdade, né? Porque o que a gente busca é igualdade, a gente não quer nem mais nem menos, né? O que a gente busca é o pé de igualdade. E a dificuldade que é combater o machismo, né? Porque essa violência ela vem muito desse lugar, né? De uma pessoa se colocando numa posição de poder em relação à outra, e é isso que acontece, né? Então, quando a gente vê aí a fome tendo um rosto feminino, né, a gente vê toda essa desigualdade, ela tem a ver muito com essa questão de não conseguir trabalhar isso na base, né? E parece que o rumo que o país vai tomando, isso vai se tornando cada vez mais difícil, né? Quando Lisandra traz essa questão caríssima a nós, enquanto direitos reprodutivos, né? Do que isso está dizendo, né? Isso está dizendo de uma pessoa tendo poder em relação ao corpo da outra, né? E a gente continua não conseguindo fazer esse debate. Então, acho que foi uma reflexão que você me trouxe, assim, né? De a gente, como é que a gente faz? Quais são as estratégias que a gente tem? Parece que a gente vem tentando várias e vem sendo minada de várias formas também, né? E é continuar, né? Assim, continuar com a esperança de que a gente vem fazendo o nosso trabalho e que uma hora as coisas mudam aí. Acho que é isso. Os comentários, perguntas e provocações estão bombando aqui na minha lateral, mas eu não vou resistir a falar algumas coisas que vocês trouxeram. Aquela cartilha produzida pela Comissão de Belo Horizonte de Mulheres e Questões de Gênero, que fala dos micromachismos, né, baseada no Bonino, ela traz um exemplo que me tomou dentro lá dos tópicos, né, que ele separa, que é aquela coisa da mulher que ficou em casa, mulher mãe que ficou em casa, e que aí ela está numa aula online, e aí a criança precisa ser trocada. E o pai, ele adentra a sala 3 vezes. Onde está a fralda? Onde está o lenço? Onde está não sei o quê? Por fim, ela desiste da aula e vai trocar a criança. Eu quis trazer esse exemplo do Bonino, que tem na nossa cartilha. Aliás, ele nem é do Bonino, ele é das nossas mulheres incríveis da comissão que produziram essa cartilha, porque ele traduz muito o que a gente vem dizendo e provocando aqui.
E, Lisandra, você trouxe um aspecto que me toca muito, que é principalmente pensando o nome do nosso congresso, que é Direitos Humanos e Ética, o quanto que, às vezes, o mote dos direitos humanos ele é usado como um artífice de violência no sentido de homogeneizar as identidades. Então, a gente tem esse lado, né, direitos humanos, todos somos humanos, ainda tem os direitos humanos para humanos direitos, né? Vamos esquecer, infelizmente, essa citação. Mas o quanto que isso, às vezes, é posto para não entender que são atravessamentos, que são distintos e que são corpos, que são diferenciados, que são valorizados, inclusive, que são postos aí e são discursos diferentes que atravessam aí esses corpos, né? Mas também o quanto que esses discursos, em alguns momentos, eles geram aí uma colagem, como você bem colocou, algo que nos aprisiona e que nos impede uma criação em cima de um discurso que está posto, né? Uma subversão aí do que está posto, e o quanto que isso não deixa de ser uma violência. Eu vou ler aqui e vou aglutinando algumas coisas, que eu já tive até que subir a barrinha para dar conta aqui do que a Gislene já me passou. A Camila Fraga, você estava ontem comigo também? Não sei, enfim. Seria o contexto do genocídio, a negligência sistemática do governo federal durante a pandemia e a morte de mais de 600 mil pessoas, uma justificativa necropolítica que incentiva o seguinte raciocínio perverso de líderes religiosos instalados na administração pública. Aí ela prossegue dizendo: houve um aumento da mortalidade, então aumentaremos a natalidade a qualquer custo. Portanto, perseguir os direitos das mulheres, direitos sexuais e reprodutivos, e colocá-las como parideiras para o Estado, não é visto como um problema. Antes de abrir para vocês responderem, vou ler alguns comentários. Belíssimo texto provocador de Liliane. Ela traz cenas e acontecimentos que não podem ser esquecidos. Eu não sei se a Lili caiu, ela sumiu aqui da tela, não sei se ela está aqui ainda. Vou até guardar aqui os comentários. Lisandra, como eu não estou vendo aqui a Lili, se você quiser comentar, por gentileza, essa fala aqui da Camila. Estou pensando, Camila, mas eu não sei se eu tenho muita certeza, assim. Eu acho que a conta não é uma conta matemática, sabe? Não é exatamente onde reduz um, reduz o outro, porque o controle do corpus das mulheres, ele vai incidir independente do cenário da pirâmide populacional, assim, sabe? Eu acho que ele é realmente assim um mecanismo, né, assim, de controle. Existirem corpos que gestam produz em si uma necessidade de controle desse corpo, sabe? Então, os corpos, e aí estou falando de uma maneira geral, assim, se a gente aplicasse as mesmas restrições ao corpo, aos corpos que não gestam, as mesmas restrições que a gente coloca aos corpos que gestam, haveria uma revolução. Né, assim, porque a gente pode fazer vários parâmetros, por exemplo, assim, de, sei lá, o quanto a justificativa em prol da vida de alguém permitiria uma restrição à autonomia daquele corpo. Isso implicaria, por exemplo, a gente pensar doação, transplante, várias outras coisas que ninguém faz e ninguém teria a audácia de propor um projeto para a intervenção de um corpo que não gesta da mesma forma que intervém nos corpos que gestam, assim. Então, eu acho que não diz só disso, assim. Mas às vezes tem esse uso, né, bastante problemático, assim, da forma como a própria pirâmide populacional e uma ideia, assim, de governo da população e dos corpos vai ser usado dessa forma. Mas eu acho que, independente
dessa justificativa. Eu tinha lido também algum outro comentário sobre o SUS, me lembrei de hoje eu estava escutando o rádio e apareceu uma propaganda sobre mulheres, né, você tem direito de ser atendida no Sistema Único de Saúde, não sei qual é o âmbito dessa propaganda fora de BH, eu escutei aqui em Belo Horizonte, mas eu fiquei atenta e da lista de serviços do SUS para as mulheres, se vocês escutarem essa propaganda, lembrem disso. Eu não fiz a contagem, mas assim, a grande maioria dizia respeito à capacidade reprodutiva das mulheres. Assim, então você pode fazer o pré-natal, planejamento familiar, né? E depois, assim, para finalizar, ainda assim, quando não der mais, né? Tipo assim, mulheres acima de 50 anos têm direito a exames periódicos, enfim. Nós somos reguladas o tempo todo pela nossa capacidade de gestar um outro corpo. Então, seja quando é viável, quando não é mais viável, né? A gente é o tempo todo pautado por isso, assim. Então, é muito terrível a forma como a nossa cidadania passa por isso, assim, e aí eu concordo, assim, como uma ferramenta do Estado, né? E seja como parideiras ou como impedidas de parir também, né? Que eu acho que é isso. Assim, muitas vezes a gente fala, né, sobre essa imposição da maternidade, ela se dá, né, muito fortemente para algumas mulheres e para outras apenas no sentido de gestar e não de maternar, né? Assim, que são as maternidades que são impedidas, assim, por N razões e razões muito contraditórias, porque muitas vezes a mulher que vai ser apontada e vai ter o seu filho retirado, dizendo que ela não tem capacidade, que é negligente ou qualquer outra coisa, vai ser exatamente as mulheres que vão ser contratadas muitas vezes com a terceirização da maternagem, assim, né? Então são as pessoas que vão cuidar de outra forma, e aí de uma forma bastante classista, né, em relação ao trabalho doméstico, enfim. Mas é isso, eu acho que é isso, eu concordo contigo, tem uma discussão colocada aí, mas ela não é só quantitativa, de quantos mortos e quantos precisam nascer, ela é mesmo do controle e da submissão do corpo que gesta, né? Nossa, isso me fez pensar. Hoje eu estou indo só para trás, assim, me fez pensar num momento, né, em que eu me lembro, assim, de que as mulheres negras iam ter seus filhos e voltavam com a laqueadura mesmo sem querer, né? Tipo assim, quem é que pode ser mãe e quem é que não pode nesse país, né? Então, isso diz muito desse processo de controle dos corpos, né? Tipo, uma mulher negra não pode mais ter filhos, né? Quantas vezes a gente ouviu falar mesmo dentro do âmbito policial, vai parir mais um bandido, assim, porque é disso que vem também essa questão, só essa contribuição para a gente lembrar um pouco dessa regulação dos corpos mesmo. Quem é que pode, quem é que não pode dentro desse processo. Eu quero comentar, mas eu vou respeitar aqui minhas colegas e amigos aqui participantes, sabe? E continuar aqui dizendo para vocês o quanto vocês estão sendo amadas virtualmente. A Jéssica Felizardo está dizendo, belíssimo texto, provocador, Liliane, ela traz cenas e acontecimentos que não podem ser esquecidos. A Regiane trouxe um apontamento que na clínica houve um ápice na pandemia de demanda de atendimentos de mulheres em situação de abuso sexual e violência doméstica. Vivências que já existiam antes e outras que eclodiram com o isolamento. A Júlia Rocha está dizendo, ótimo, Liliane. O Sinésio, parabéns, Liliane, Lisandra e a mim. A Maria de Fátima Saliba, obrigada, Liliane, e obrigada a você também, Lisandra, pelo texto, as reflexões e pontuações. A Bárbara Moura, interessante essa parte sobre o empreendedorismo feminino. Eu fiquei refletindo sobre as mulheres estarem nesse espaço por livre escolha ou por não ter maior espaço no mercado de trabalho e precisar pensar em outros meios para manter e manter os seus. Aqui, a Parenti, Liliane, gostei da sua escolha, da forma de trazer ideias e do tema da mesa. Obrigada. O Ailton de Souza, e eu vou ler aqui essa última e pausar para que a gente prossiga. Bom dia à nossa mesa. A construção de políticas públicas pressupõe reconhecer
que há uma estrutura societária de violência contra as mulheres, sobretudo as pretas. Vocês gostariam de comentar, por favor? Eu que me silenciar. Quer falar, Lili? Eu vou só fazer um comentário que eu achei muito importante também, essa pergunta da Bárbara, a questão do empreendedorismo feminino. Eu acho que é isso, assim, a gente não pode... Quando a gente fala da questão das mulheres, é isso, né? Às vezes eu fico pensando quanto a gente ainda acha que está falando de uma coisa específica, a gente está falando num sistema geral. E a gente precisa discutir trabalho também, relações de trabalho, né? O modo como o trabalho se constitui hoje, uma certa ideia sedutora, né? De um trabalho mais autônomo, empreendedor, quando na verdade ele é assim, a exacerbação, né, do sistema capitalista que vai colocar, vai retirar o direito das trabalhadoras e dos trabalhadores, vai colocar como uma questão individual, né, o risco tomado individualmente por cada trabalhador. Então, acho que isso também é uma questão para as mulheres, né, assim, principalmente por isso, assim, e eu acho que tem essa contrapartida que é o modo como essas narrativas hoje circulam e passam a parecer sedutoras, né, assim, e elas são sedutoras também de uma maneira muito perversa com as mulheres, que ela se vende como algo mais flexível para dar conta das 50 mil coisas que as mulheres têm que fazer, assim. Então, como se o empreendedorismo, então, fosse uma estratégia para que as mulheres pudessem arcar com todas as jornadas de trabalho que elas têm fora de casa e dentro de casa, assim, então, e é terrível, porque isso produz também muito, e aí eu acho que conecta também com algumas outras questões que vocês trouxeram sobre a questão da saúde mental, assim, ela é vendida como se fosse possível dar conta, né? Mas não é possível dar conta, assim. Então, essa mulher, ela vai tentar, né? Então eu tenho um trabalho, eu empreendo, eu faço meus horários, eu consigo dar conta, né? Então, de uma rede precarizada de cuidado com crianças fora de casa, né? Assim, se tem educação infantil, se tem vagas né, num cuidado qualificado, em escolas qualificadas. Então, assim, toda uma precarização das políticas públicas que essa mulher vai assumindo essas demandas e em relação à própria precarização também do mercado de trabalho, onde parece ser mais interessante estar num espaço onde ela teria autonomia, mas é uma autonomia que não existe, porque ela vai estar colocada também nas formas bastante perversas do que é possível vender hoje, né, assim, da sua própria produção e da sua própria força de trabalho, assim, então ela está colocada numa rede de outras exigências que ela provavelmente não vai ter autonomia para conseguir negociar, né, ou se for uma negociação direta também, ela tem uma tendência a não conseguir manter, né, manter seu preço, suas condições de trabalho, enfim. Então, acho que é isso, a gente está num cenário que se vende de uma forma sedutora, né? E esse termo empreendedorismo, eu acho que ele é bastante sem nem que termo usar, assim, é uma sutileza da violência colocada e incorporada, né? Como se a gente fosse cair nessa, assim. Então, me fez pensar essas conexões, assim. Mas concordo plenamente. Temos que discutir mercado de trabalho, temos que discutir direitos trabalhistas, relações de trabalho e todas essas coisas. E aqui a gente está falando da realidade, né, de mulheres cis, assim, fazendo esse recorte mesmo que é de gênero, falando um pouco também aí das mulheres enquanto as mulheres negras, enfim, mas se a gente for para pensar no que está sendo a realidade das mulheres trans nesse momento, né? Quando a gente pensa em mercado de trabalho, historicamente, 99% já não tem a possibilidade de entrar no mercado formal, né? Penso que com a pandemia elas também foram muito atingidas por conta do trabalho que é na rua, né? E ninguém estava indo para a rua, né? Então, assim, houve aí, no princípio, um fechamento muito grande, onde o mercado de trabalho delas, que é na rua, também foi totalmente prejudicado, assim. Essas mulheres viveram de quê, né? Eu lembro que, em princípio, em Belo Horizonte, né, convivendo com as amigas trans, tanto que foi mobilizada a questão
de cesta básica, de saber onde essas mulheres estavam morando, desse auxílio mesmo, e foi a comunidade pela comunidade, né? Se não fosse a própria comunidade LGBT fazendo esse trabalho, né, procurando recurso, né, com as ONGs e se fortalecendo, né, o que teria sido das mulheres trans aí na parte mais violenta da pandemia, né? E quantas nós não perdemos também aí nesse caminho, né? E aí, falando de mulheres como um todo, né, pensar assim que somos diversas, né, e cada uma com uma especificidade diferente, né, preciso pensar também essas outras questões. Acho que quando a Ailton traz aqui, né, a construção de políticas públicas pressupõe reconhecer que há uma estrutura, né, societária de violência contra as mulheres, sobretudo as pretas, né, e aqui eu trago também, sobretudo, as trans, né. A gente precisa pensar, assim, acho que a gente tem hoje um desgoverno, na verdade, que não quer a participação popular enquanto construção de políticas públicas, né? Nós não temos mais conferências, né, municipais, estaduais e nacionais aí para participação mesmo da construção de um governo que seja e que ande alinhado com o que as mulheres querem, né, com o que a gente quer, na verdade. Então, assim, na verdade, o que ele está querendo é não construir, é destruir as políticas públicas que existem e que as próximas não tenham a nossa participação, né? Eu lembro aí que a gente teve em 2018, se não me engano, a segunda conferência sobre a saúde das mulheres, né? E se passaram 30 anos sem ter uma. Então, assim, foi a segunda, teve uma 30 anos atrás e a segunda em 2018. E as propostas que mais deram polêmica foi realmente a questão do aborto, né? Que realmente uma divisão muito grande nessa questão do direito reprodutivo, uma divisão muito grande entre as próprias mulheres em relação a essa pauta, né? E a pauta sobre a laqueadura, né? Que a mulher, para fazer a laqueadura, o marido tem que assinar, ou a mãe tem que assinar, alguém tem que assinar. Então, assim, é sempre alguém falando sobre os nossos corpos, né? A gente realmente não tem o direito de escolher, né? O direito de escolha do que a gente quer fazer do nosso corpo. Então, assim, a gente precisa pensar mesmo qual é o rumo político que a gente está tomando, né? A gente tem uma representação baixíssima de mulheres dentro da política partidária, né? E a gente precisa entender também esse processo, né? Tem aquele rolê de alguns homens que se dizem aí feministas, né? Mas na hora de votar, votem quem, né? Então a gente precisa pensar em como colocar as mulheres à frente das políticas para as próprias mulheres, né? Não podemos deixar de falar que estamos aí também num ano crucial para todas nós, né? Enquanto mulheres, olhar as direções que a gente pretende tomar aí também nesses próximos anos, né? Porque a psicologia ela também é política, né? Não adianta a gente falar que não. A psicologia ela também é política, ela também tem o seu lugar de decisão. Enquanto a categoria, né, de mais de 90% aí de mulheres psicólogas, né, precisamos também nos haver com qual é a psicologia que a gente quer, né? Qual é a psicologia que a gente está buscando, né? Quais são os temas que a gente está alinhada e como é que a gente vai seguir também daqui para frente, né? Porque, como bem disse Lisandra, né, na citação de Simone de Beauvoir, é isso, né? Basta uma crise econômica para que os direitos das mulheres sejam os primeiros a serem aí roubados de nós. Lili, você comentou aqui que quer fazer uma pergunta para a Lisandra, pode fazer? Não, foi só aquela saidinha básica que eu dei. Pergunta para a Lisandra que eu vou ali e já volto. Tudo bem, então. Vou continuar aqui. Bom, a Rejane e a Maria Aparecida, elas trouxeram apontamentos bem dentro do que vocês vêm trazendo aí por último. A Rejane, ela traz no CRAS, a gente tem visto muito isso, né, que a Lisandra trouxe também há pouco, mas que, na verdade, só se intensificou com a pandemia. Muitas delas já eram esteio e referência familiar. E a Maria Aparecida pontuou: estamos assistindo um retrocesso em relação a políticas públicas conquistadas e uma tentativa de desmonte do SUS, além dessas violências apontadas e potencializadas durante a pandemia pela necropolítica. E aí a Maria Aparecida continua: eu percebo um aumento do sofrimento mental na população em geral e principalmente entre as mulheres. Esse sofrimento psíquico é muitas vezes negligenciado ou mesmo nem considerado como violência. E aí, ressaltando isso e voltando à questão do SUAS, né, quando a gente pensa nas condicionalidades previstas dentro do cadastro único, que gere aí o Bolsa Família,
Entre eles está fazer um acompanhamento constante ao posto de saúde e uma frequência escolar. E no caso, como a gente disse aqui, né, da mulher gestante, que está aí gestante, eu tenho um acompanhamento pré-natal obrigatório. E essas condicionalidades, elas têm pontos positivos, sem dúvidas, elas têm resultados positivos. Porém, é importante pensar quando isso não é cumprido. Quem que é a pessoa responsável? Quem que é a pessoa que é punida por isso? E isso casa muito com o que vocês diziam sobre o empreendedorismo, porque às vezes tem um discurso muito individual e meritocrático de você dá conta, você, mulher heroína, guerreira, possuidora de todos os poderes, dá conta de gerir toda essa família, dá conta de se haver com políticas que não funcionam na sua execução, então apenas às vezes no campo da legislação. É uma outra aí, responsabilização e punição de uma maneira perversa e cruel, como vocês bem utilizaram aí. Bom, seguindo. A Michele Gomes trouxe, estamos vendo a naturalização velada da violência, caminho perigoso. A Marina Cardoso, provocações e apontamentos incríveis nessa mesa. E aí o Richard trouxe aqui alguns comentários que eu vou aglutinar e terminar com eles aqui para que vocês teçam outros comentários. Temos que levar em consideração, ao discutir esses atravessamentos, o fato de que nossa cultura ainda está transitando para uma distribuição simbólica e prática de poder do patriarcalismo para uma outra ordem. A violência contra as mulheres, um dos fenômenos dessa transição, já estava presente em crescente na nossa sociedade. A pandemia elevou esses índices por uma questão de mais tempo entre homens e mulheres juntos em um mesmo ambiente. A violência contra essas mulheres, um dos fenômenos dessa transição, já estava presente e crescente na nossa sociedade. A Gislene repetiu aqui, perdão. Vou ler só mais um, porque, né, para a gente fechar aqui um bloco, porque está um pouquinho grande aqui. Segundo pesquisadora, chances de uma mulher negra não receber analgesia chega a ser o dobro de uma mulher branca. Gostariam de comentar esses últimos depoimentos aqui? Fiquem à vontade. Eu queria só aproveitar, fazer uma propaganda para Kellen, que comentou a questão da analgesia e, enfim, gente, saiu um texto maravilhoso da Paula Gonzaga na Ciência e Profissão, nesses últimos tempos agora, que fala um pouco sobre saúde sexual e reprodutiva, recomendo demais a leitura. E ela vai falar sobre a atuação da psicologia no Sistema Único de Saúde e nos espaços, né, onde essas mulheres são acompanhadas, que eu acho que nos convoca a pensar muito sobre isso, assim, quais são essas imagens de mulheres que a gente carrega, né, introjetadas, porque essa questão da analgesia, ela aciona uma certa imagem de mulher que seria mais resistente à dor, né, e que também isso, assim, o que parece a perversidade do sistema é isso, que pareceria, por um lado, um elogio, vai submeter essas mulheres a muito mais sofrimento, né, assim, então, acho que nos convoca também, enquanto profissionais da psicologia, pensar esses espaços de saúde, quais são essas imagens que a gente reproduz, né, como que a gente rompe com isso internamente e também nas nossas práticas, né, assumindo uma postura de ética e compromisso mesmo, assim. Então, recomendo essa leitura. Deixa eu me lembrar aqui, Psicologia, Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva, Urgências para a Formação Profissional. Esse é a referência. Sim, esse é um tema bem delicado, né? Se a gente parar para pensar no que é a violência obstétrica aí contra a mulher negra, né? Justamente esse estereótipo, né, dessa imagem que se tem, né, da mulher forte, da mulher que aguenta a dor, da mulher que, né, que pode passar por isso, assim, e realmente a estatística é essa mesma, viu, Kelly? A gente vem trabalhando também essa questão. E aí fico pensando muito nesse processo, né, assim, da formação também, né, da psicologia, onde a gente tem alguns temas que passa, né, a gente fica 5 anos ali na formação,
muito focado em algumas questões teóricas, né? E quando sai para o mercado de trabalho e vai trabalhar no SUAS, né? No SUS, a realidade que a gente encontra é outra, né? A gente encontra aí as questões de gênero, as questões de violência contra as mulheres, as questões de orientação sexual, e, na verdade, a gente não sai preparado. Então, para pensar um pouco como a gente poderia pensar nisso também dentro da formação da psicologia, né? Assim, quando você recebe uma mulher negra, né, no SUAS, né, ali que vem ali com 3, 4 filhos, e como é que você vai olhar para essa mulher, né? Qual é o olhar que a psicologia tem? Pautando aí também essa questão de ser ainda uma profissão um pouco elitizada, né? A gente precisa pensar um pouco em como vincular a psicologia à realidade da população brasileira, né? Que eu penso que é isso. E qual é a realidade da população brasileira? Qual é a maior população que a gente tem no Brasil? Né? Quando a gente tem aí 56% da população negra, né? E, na verdade, a gente continua ainda, né, focada em alguns aspectos que não dá conta do que é a sociedade brasileira. Então, essa psicologia ela precisa realmente se reconstruir, se reconectar, né, com o seu povo, né, pensando aí numa psicologia, né, mais pautada na América Latina, mais pautada em Brasil, uma psicologia antirracista, pensando em população negra, população indígena, né, uma psicologia anti-LGBT-fóbica, né, e talvez seja isso, a gente precisa também mudar o nosso olhar. Né, essa psicologia precisa estar mais próxima da população brasileira, acho que é isso. Em respeito aqui ao nosso horário, eu já vou ler aqui os últimos comentários e direcionar vocês aí para as considerações finais. Aqui a Andréia, o Ailton e a Cristiane, tem uma outra pessoa aqui acima também, pontuou o apreço pela discussão, pela riqueza dos temas. E assim como ontem, isso também aconteceu ontem, eu vou pedir que vocês repitam, vocês duas, nas considerações finais, algumas das referências que vocês mencionaram. É um pedido aqui, inclusive, da Paula Micaela e da Júlia Maíra Andrade. Acredito que seja esse artigo, perdão, aí, da Paula Gonzaga, porque vocês foram falando inúmeras referências, na verdade, né? Mas acredito que seja esse artigo, e dali você citou uma outra que agora eu também me fugiu o nome. Então, dentro aí das considerações finais, meninas, por gentileza, pontuem aí novamente as referências e indicações, e já deixo aqui os agradecimentos e passo a palavra para vocês. Então, o texto da Paula Gonzaga, agora fugiu aqui, eu tinha aberto e eu não estou mais com ele, é sobre direitos sexuais e reprodutivos, e ele foi lançado semana passada na Psicologia, Ciência e Profissão, então deve estar fácil de achar, deve ter sido um dos últimos lançados. Lembrei de falar de um que é do Conselho Regional aqui de Minas, esse livro maravilhoso, também organizado pela Paula, pela Letícia e pela Cláudia Maiorga, Práticas Acadêmicas e Políticas sobre o Aborto. Tem texto de várias pessoas, tem um texto também meu com a Miriam, e o outro artigo, que é Mulheres em Tempos de Pandemia, um ensaio teórico-político sobre a casa e a guerra, que saiu na Psicologia e Sociedade, um dossiê sobre a primeira fase da pandemia, ele é de 2020. Acho que foram essas as principais que eu falei. Minha memória, essa altura do campeonato já foi, mas penso interessante trazer Lélia Gonzalez, né, por um feminismo afro-latino-americano, penso que é muito importante para a gente ficar mais próximo aqui da gente. Mas é isso mesmo, a gente buscar referências que estejam mais próximas de nós, né? A gente tem aí Neuza Souza Santos, né? A gente tem aí Virginia Bicudo, penso que a gente tem aí um vasto material para a gente se debruçar. Já é para fazer as considerações finais, Pri? Porque é isso, assim, acho que a mesa foi muito rica, sempre aprendo muito com a Lisandra, né, com a Priscila, essa querida, muito bom, assim, né, compartilhar essa mesa com vocês. Gostaria de agradecer a todo mundo que nos acompanhou, né, e continuem aí, porque o Congresso ainda tem muita coisa boa nesses próximos dias, ele vai até sexta-feira, né, e seguimos aí na luta até que todas sejam livres, né? Eu quero agradecer também, muito bom estar contigo, Liliane, prazer em conhecer Priscila,
Muito bom ver a participação das pessoas também pelos comentários, e pena que a gente ainda está nesse formato virtual. Espero que em breve a gente consiga se encontrar nos congressos, podem ir conversar, porque o nosso rosto provavelmente vocês vão lembrar, mas a gente não sabe quem são vocês, então que a gente consiga estar mais próximo daqui para frente, e isso, né, que seja... Enfim, que a gente siga firmes aí e lutando, né, em prol da liberdade de todas, como disse Liliane, e mesmo em pontos mais espinhosos, que talvez nem todas concordamos, mas que vamos precisar levantar essa bandeira, né? Eu novamente quero agradecer às duas. Lisandra, de fato é um prazer. Você não tem noção de quantas vezes que eu já ouvi seu nome citado de diferentes espaços por pessoas e lugares, com referências ótimas. Lili, é sempre um prazer estar com você, né? Já tenho até uma intimidade a ponto de falar de Lili, sair da formalidade. Eu quero, otimizando aqui nosso tempo, vocês estão sendo amadas virtualmente aí, nas últimas mensagens, vocês podem perceber aí ao cantinho, sei que vocês têm acesso. Eu queria deixar a indicação que eu fiz ontem, que inclusive eu trouxe um pouquinho dela, que é o Olhares e Fazeres das Mulheres das Gerais, discussões sobre gênero, sexualidade e raça, que também é uma publicação do nosso CRP. A Andrea pediu aqui para repetir a indicação, ela está na publicação do Ciência, Psicologia e Profissão, esse artigo da Paula Gonzaga, que a Lisandra achou. Dando um Google aí, acredito que você acesse com facilidade. Quero novamente agradecer a todo mundo que está aqui partilhando desse momento, a todas as pessoas que estão aí partilhando desse momento conosco. Temos aí uma semana repleta de minicursos, mesas, conferências, ótimos debates e provocações. E que a gente leve esses instantes dessas partilhas para um mote que me toca muito sempre, que é a importância de ocupação e resistência. E não só a nossa ocupação e resistência aí, mas também o de promover espaços para ocupação e resistências de todas as mulheres, né? De todos os corpos, aí, todas as identidades, nos mais variados espaços, né? Que a gente mude, né? Cotidianamente, através da nossa prática, seja na psicologia ou numa prática mesmo cotidiana da fila do supermercado, a gente estabeleça discursos e vivências diferentes, né? É assim que a gente vai modificando gradativamente mentes, né, e corações, né, consciências. Mas é isso. Uma ótima semana de congresso para vocês. Mais uma vez, eu espero que vocês estejam sentindo meu abraço virtual aí à distância, daqui de Divinópolis, aí onde vocês estiverem. E muito obrigada pela partilha, meninas. E, gente, beijo para a organização, viu? Gislene, Natália e todo o nosso CRP que tem ralado pra caramba. Gosto de deixar um salve para essa galera. É isso. Muito obrigada.